livro? De filme? I want you to help me catch a killer of women. No cinema ou em casa? Uma balada certa? Um restaurante para não errar? É isso! Na Band News FM, diversão e arte, comida e cultura tem sempre espaço. Para todas as idades e para todos os gostos. O que há de novo, o que há de interessante é o que há na Band News FM. Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. A pandemia aumentou a crise e o desemprego. Manaus tem mais de 1 milhão de pessoas em dificuldades. Por isso, quero pedir mais que o seu voto. Eu quero a sua solidariedade. Por Deus, não é normal desprezar os humildes, gritar então morra. Com a sua solidariedade, com a nossa união, vamos melhorar Manaus e fazer mais por quem mais precisa. Coligação Manaus pela Vida, pelos pobres, PT, PSOL e Rede. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. Band News FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus. (32 minutos), muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã, trazendo os principais destaques, claro, tudo aquilo que você precisa saber para começar o seu dia muito bem informado, muito bem informada. Hoje é dia 26 de outubro de 2020. Participe pelo 993519370, 993519370. Tem muita informação para você. Me ajudando aqui nas manchetes, ele, Daniel Jordano. Muito bom dia. Bom dia, Arthur Coelho. Bom dia, você ouvinte da 93.7. E lembrando que também estamos na nossa live no Facebook e também no super aplicativo Mano. E claro, você pode ouvir a rádio também no aplicativo Band Rádios e também no bandnewsdifusora.com.br. Mais conectados que nunca, vamos lá para as principais notícias do dia. Candidatos desafiam a justiça com propagandas irregulares em Manaus. Conta pra gente, Ricardo Chaves. A campanha eleitoral autorizada desde o dia 27 de setembro permite que os candidatos já possam pedir votos, divulgar o número e também fazer campanha pela internet. Mesmo com as vastas possibilidades criadas pelo mundo tecnológico e proporcionadas pelas redes sociais, práticas antigas configuradas como crimes eleitorais ainda continuam. Com a proximidade das eleições, a Justiça Eleitoral aumenta os cuidados contra as propagandas eleitorais irregulares. Mesmo assim, ainda existe quem desafia a legislação para promover a candidatura. As penas podem variar entre multas até a reclusão do candidato. As internações de pacientes por Covid-19 no Amazonas. Detalhes com Gabriele Moura. O número de pacientes internados por Covid-19 registra o maior pico na última terça-feira, dia 20, com 41 internações. O último pico de internações ocorreu no dia 22 de junho, quando a capital contabilizou 46 pessoas internadas. Os dados levantados pela reportagem da Band News Difusora FM constam no boletim diário de casos da doença, publicados pela Fundação
Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. O aumento também pode ser observado nos dados estaduais. Na última terça-feira, 20, foram 46 hospitalizações. Antes disso, o dia que teve o maior número foi 16 de julho, com 55 pessoas internadas. E os casos de coronavírus indígenas preocupam lideranças nas aldeias. Beatriz Silveira. A pandemia de Covid-19 ameaça destruir, junto com a vida de milhares de pessoas, culturas inteiras de alguns povos. E pode ainda levar ao que representantes indígenas chamam de verdadeiro extermínio de etnias. De acordo com os dados mais recentes da Articulação dos Povos Indígenas, 158 etnias foram atingidas pela Covid-19. São 31.885 casos confirmados de Covid-19 e 470 mortes entre os indígenas no Brasil. Na Amazônia, a CESAI contabiliza 21 mil casos confirmados de Covid-19 e 328 óbitos. 2 festas clandestinas são fechadas e 33 estabelecimentos inspecionados durante as vistorias realizadas em bares e flutuantes no fim de semana. 21 locais também tiveram as atividades encerradas por descumprimento das medidas de prevenção à Covid-19 decretadas pelo governo. 5 estabelecimentos foram notificados pelos agentes do Departamento de Vigilância Sanitária da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas e devem pagar multa pelo descumprimento de medidas sanitárias e de distanciamento social. E a empresa Amazonas Energia pede o aumento da tarifa de luz. Mais detalhes ainda neste jornal com a colunista de política Rosiane Carvalho. Atualização sobre o caso do senador flagrado com dinheiro na cueca. Fala Tawane Costa. A Polícia Federal revela em relatório que o senador Chico Rodrigues, flagrado com dinheiro na cueca, usou da proximidade que tem com o governador de Roraima, Antônio Denário, para beneficiar empresas investigadas. Segundo a PF, o senador atuava como gestor paralelo da Secretaria Estadual de Saúde de Roraima, a CESAL. O político teria agido para evitar a demissão do então secretário adjunto de Saúde de Roraima, Francisco Monteiro Neto. No documento consta ainda que o senador estaria tentando articular com a gestão de Denário para que o governador não abrisse uma nova licitação. Ao invés disso, ele deveria estender os contratos com empresas de Gilce Pinto, uma empresária também investigada pela PF. Política, com Rosiane Carvalho. 8h37. Vamos às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes. Bom dia também para o nosso colega jornalista e chefe, Daniel Jordano. Opa, pode falar, Daniel. Bom dia, Rose. Bom dia a todos. Vamos lá. Rose, informação exclusiva sua. A empresa Amazonas Energia pede aumento na tarifa de luz. É isso mesmo? Vai ter esse aumento? Bom, se vai ter ou não, isso depende da ANEEL autorizar, né, que é a autoridade em relação a essa autorização de aumento de tarifa, de reajuste de tarifa, mas o pedido foi feito em julho, e é um pedido referente à antecipação do repasse do ICMS, que é cobrado da empresa Amazonas Energia. A gente falou disso, Arthur, no ano passado, você deve lembrar, a gente tratou bastante da coluna, porque houve uma reação, inclusive da classe política, quando o governo, na tentativa de melhorar, né, a questão financeira, a questão fiscal, enfrentando toda aquela crise econômica, né, está ali perto do limite prudencial, enfim, foi naquele contexto o governo anunciou algumas medidas para melhorar aí a sua organização fiscal, e entre essas a antecipação da cobrança do ICMS, com a justificativa de que não ia alterar nada, porque a empresa só ia pagar o que já deveria pagar realmente. Bom, a Amazonas Energia tive acesso a esse documento, pediu em julho e aguardo uma resposta da ANEEL. Eu consultei a ANEEL agora pela manhã, estou aguardando a resposta da assessoria, né? Mas o que a empresa diz é que aumentou o custo de produção deles. Eles fazem uma estimativa de ordem econômica de 42 milhões e de ordem financeira de 119,7 milhões, Arthur. O que eles dizem lá, em resumo? Que eles passaram a pagar mais porque eles pagam sobre o gato, sobre a perda técnica, e não só sobre a energia que chega no consumidor.
Aí tem toda uma alegação técnica que o ICMS é um imposto que é cobrado sobre a circulação de serviço e que, nesse caso, nessa antecipação, o serviço ainda não circulou, não chegou ao consumidor. Bom, mas a Amazonas Energia defende que não deve arcar sozinha e que tem que passar isso para o consumidor, passar esse custo maior, essa elevação dos seus gastos para o consumidor, e pede que a ANEEL autorize o reajuste tarifário aqui no Amazonas. E, Rose, a gente muda aqui de assunto para falar sobre as eleições municipais. Por mais uma vez, o presidente Jair Bolsonaro participou através de uma ligação da campanha do coronel Alfredo Menezes, do Patriota, que é candidato à Prefeitura de Manaus. Essas participações aí podem ter ajudado nessas intenções de votos de Menezes, Rose? Ainda não apareceu, né, nas pesquisas eleitorais essa importância do apoio presidencial, do apoio do presidente, em uma fala aqui, em outra ali, em relação ao coronel Menezes. Mas a gente lembra aí o que o professor Afrânio, que é o presidente da Action, Pesquisa de Mercado, que disse que o apoio do Bolsonaro era algo muito importante nessa eleição, em função de ele ser um cabo eleitoral, tem muita aprovação aqui em Manaus, mas ele fez a ressalva de que essas falas soltas não ajudariam muito, não. Só se tivesse uma mensagem muito clara da presença do Bolsonaro em determinada campanha. Isso a gente ainda não viu. Acho que foi um pouquinho mais, a cada manifestação, o presidente vai um pouco mais à frente, mas a gente deve lembrar que já foram 30 dias de campanha, a gente tem 15 dias ainda mais ou menos até a eleição, né, Arthur? Dessa vez, no final de semana, o presidente falou com uma quantidade maior de pessoas, né, de seguidores lá, apoiadores do coronel Menezes, durante uma carreata, foi no carro de som. E ele, além de parabenizar Manaus, porque foi no dia 24, né, no dia do aniversário de Manaus, ele disse que o Menezes tem tudo para ir para o segundo turno e que tem fé nisso. Essas duas frases aí foram ditas aos seguidores do Menezes lá. Agora, você lembra que ele disse que 10 dias antes da campanha, numa live, há 2 semanas, que 10 dias antes da campanha ele iria manifestar seu apoio em alguns locais e citou Manaus entre esses locais. E a imprensa nacional já anda registrando, né, na quinta-feira, acho que saiu matéria na mídia nacional, o presidente anunciando uma viagem, né, para Manaus e para Boa Vista, que gera uma grande expectativa entre os apoiadores do coronel Menezes, que isso possa acontecer antes da votação e ainda trazer algum impacto na campanha dele, né? Uma subida assim, repentina, mas a gente lembra 15 dias de eleição e os anúncios, os teasers que o presidente tem feito não têm repercutido de uma forma muito contundente aí nos números das pesquisas eleitorais. A gente muda novamente de assunto para falar, Rose, que a Folha de São Paulo publica a informação de que menos de 1% dos candidatos concentram 80% dos fundos públicos de campanha. De 549 mil postulantes no país, 4.600 deles foram destinatários de 646 milhões de reais do fundo eleitoral e partidário. E Manaus tem um candidato entre os, digamos, cavalos premiados. Quem é, Rose? É o candidato Alfredo Nascimento, candidato do PL, que disputa a Prefeitura de Manaus. É muito interessante a comparação. A matéria da Folha de São Paulo, ela faz um destaque quais são os candidatos que mais receberam recurso do fundo partidário, né? E aí a gente vai vendo um mapeamento que são os candidatos que têm realmente melhor intenção de votos nas principais nas principais capitais, né, do país. Você vê o João Campos, por exemplo, é colocado como candidato, deputado federal João Campos, do PSB, como candidato que mais recebeu recurso exclusivo do próprio partido, do PSB. Recebeu 7,5 milhões. O PSB tem um pouco menos de eleitores do que aqui em Manaus, mas lá o João Campos é o líder das pesquisas. E não é segredo para ninguém a importância que tem a capital, né, que tem Recife, para o PSB. Então, é muito interessante a diferença em relação ao Alfredo Nascimento, porque o Alfredo Nascimento é o segundo colocado que mais recebeu recurso, ele recebeu 6 milhões do próprio partido, João Campos recebeu 1,5 milhão a mais, só que o Alfredo, passado 30 dias da disputa eleitoral, ele pontua lá embaixo, né, entre os que estão com as piores intenções de voto, né? A última pesquisa em Ibope, por exemplo, colocou o Alfredo empatado com o Romero Reis, com o Chico Preto e com o Amil, né, o Marcelo Amil do PCdoB.
que são candidatos que fizeram declarações bem mais modestas, né? Receberam aí, o Romero tem 251 mil para disputar a campanha desse ano, está lá no Divulga Cândido do Tribunal Superior Eleitoral. O Chico Preto, R$26 mil, e o Amil, R$18 mil, que são candidatos que estão empatados aí com o Alfredo Nascimento. Eu fiz uma continha aqui rápida, Arthur, que eu achei interessante esse valor, né, 6 milhões. Então, 6 milhões para gastar numa campanha de 45 dias significa, em média, que o candidato vai gastar R$ 133.333 por dia. O Alfredo Nascimento, nas declarações dele, que tem lá no site do Tribunal Superior Eleitoral, ele indica que já gastou, já empenhou, né, já contratou o serviço em torno de 5 milhões e 22 mil. Menos de 3 milhões ainda, mas já contratou esse serviço de 5 milhões e 22 mil, quase todo o dinheiro da campanha, né? Isso significa que, considerando 30 dias de campanha, que hoje nós temos 30 dias de campanha, ele gastou, em média, R$ 167.422 nessa campanha aí da disputa pela Prefeitura de Manaus. O que eu soube é que existe uma equipe de fora, de marketing, por exemplo, que anda sendo muito cobrada na campanha. Algumas pessoas ali da campanha do Alfredo Nascimento consideram que isso não está trazendo resultado, aí o trabalho contratado de fora. Eu vou destacar aqui mais uns nomes, Arthur, para a gente também comparar com o Alfredo Nascimento, que recebeu 6 milhões do PL, o partido aí que ele é presidente de honra, né? O Bruno Covas, que disputa a reeleição lá na Prefeitura de São Paulo, do PSDB, ele tem uma campanha que é um valor maior, né, que do Alfredo é 7,8 milhões, no entanto, do PSDB, ele recebeu 5 milhões, né? Portanto, menos. A Prefeitura de São Paulo, o PSDB passou menos recurso partidário para o Bruno Covas do que o PL passou aqui para o Alfredo Nascimento, em Manaus. O Bruno Reis, que é o vice-prefeito lá de Salvador e disputa a sucessão do prefeito, do ACM Neto, ele é apoiado pela ACM Neto e também é o líder das pesquisas, acho que ele contou 42% na última pesquisa da Datafolha lá em Salvador. Ele recebeu do DEM, que é o partido dele, 5 milhões, portanto também menos que o PL repassou para o Alfredo. No total, a campanha dele diz lá que recebeu 7,7 milhões. Acho que tem inclusive doação do PL lá, o PL doou 2,7 milhões na campanha do Bruno Reis. Então aí são os dados que a gente traz aqui para os nossos ouvintes, desses valores aí do fundo partidário, que também tem candidatos aí de direita usando isso como uma plataforma, né, de campanha, de comunicação com o eleitor. É isso, vamos continuar acompanhando todos os passos das eleições municipais. Rose, muito obrigado. Qualquer novidade é só acionar a gente. Bom dia. Na Band News FM, eleições 2020. Agora você confere a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para hoje, segunda-feira. O candidato Alfredo Nascimento, do PL, pela manhã e à tarde concede a entrevista a 2 portais de notícias locais. Pela noite, realiza reunião com comunitários no bairro Colônia Antônio Aleixo e no bairro São José. Amazonino Mendes, do Podemos, tem gravação do programa eleitoral pela manhã e de vídeos para as redes sociais. À tarde, participa de reuniões com lideranças. À noite, tem videoconferência com moradores do conjunto Viver Melhor. Pela manhã, o candidato capitão Alberto Neto, do Republicanos, concede a entrevista para a Rádio Difusora. E à tarde, após a entrevista, faz caminhada no bairro Cidade Nova. Depois faz bandeiraço no bairro Tancredo Neves e também faz caminhada no bairro Zumbi, uma correção, bairro Cidade de Deus. O candidato faz a caminhada logo após a entrevista à Rádio Difusora. Pela tarde, faz gravação de programa eleitoral e concede entrevista à TV Band. Pela noite, realiza reunião com moradores dos bairros Presidente Vargas e Cidade de Deus. Coronel Alfredo Menezes, do Patriota, faz gravação de programa eleitoral pela manhã e se reúne com lideranças comunitárias no comitê. Já à noite, ele participa de outra reunião com um candidato a vereador. E o candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, realiza pela manhã, faz panfletagem no bairro Petrópolis. À tarde, realiza caminhada no bairro Betânia e pela noite se reúne com comunitários no bairro Crespo. O candidato Davi Almeida, do Avante, pela manhã faz caminhada na Zona Norte, pela tarde almoça com trabalhadores no Distrito Industrial e realiza caminhada na Zona Leste. Pela noite, realiza reunião com lideranças na Zona Leste.
O candidato Gilberto Vasconcelos, do PSTU, participa pela manhã de gravação de programa de rádio. À tarde, tem reunião com a equipe política e pela noite, o candidato participa de audiência pública comunitária organizado pela Pastoral Social de Políticas Públicas. José Ricardo, do PT, inicia pela manhã com uma visita a uma fábrica do distrito, seguido de bandeiraço e mini comício na zona centro-oeste. Depois, o candidato concede entrevista a um portal local. À tarde, ele e a vice fazem novo bandeiraço e mini comício, desta vez na Zona Sul, seguido de reunião com moradores na Zona Centro-Sul, e à noite eles participam de audiência pública comunitária na Zona Leste da cidade. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, concede entrevistas a uma emissora de TV e a um portal de notícias ao longo do dia. À noite, ele participa de audiência pública comunitária na missionária Maria Imaculada. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, durante a manhã tem gravação de programa eleitoral e entrevista a uma emissora de TV. Pela tarde, concede mais uma entrevista a outra emissora e ainda realiza caminhada na zona leste de Manaus. Pela noite, tem reunião para ouvir moradores na zona sul de Manaus. O candidato Romero Reis, do Partido Novo, pela manhã tem gravação para propaganda eleitoral. À tarde, realiza reuniões internas de campanha e panfletagem na Bola do Eldorado, na rotatória do Eldorado. E à noite, realiza uma live com o secretário de Saúde de Minas Gerais. Band News. Tempo. Vamos à previsão do tempo para esta segunda-feira, início de semana. Saiba como vai ficar a sua segunda-feira. Para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM, a temperatura de momento é de 27 graus, a sensação térmica é de 30, umidade relativa do ar neste momento está em 84%, promete ao longo do dia uma chuva de 10 milímetros, 90% de chance de chover esses 10 milímetros. O tempo muito parecido com o domingo, sol e aumento de nuvens pela parte da manhã, pode ter pancadas de chuva à tarde e também pela parte da noite, com uma máxima de 33 graus. E você bem sabe, né? Quando chega em 33 graus, a sensação térmica chega a 36, a 37. Pode ser que pela parte da manhã, início da tarde, o dia seja muito quente. Seu caminho. Você já colabora com sua informação do trânsito. Motorista circulando pelas ruas e avenidas da cidade. Começo destacando a Coronel Teixeira. Coronel Teixeira, neste momento, trânsito parado. Parado mesmo. 3 quilômetros de congestionamento. Vai desde ali, aquela bifurcação para ter acesso à Avenida Brasil, ou seguir direto pela Coronel Teixeira, passando um pouco da Igreja Restauração. Tem um trecho, eu acho que está tendo alguma obra ali, eu vou checar, pedir para nossa equipe da redação checar. Teve acidente? Pronto, aqui a informação chegou para a gente, um acidente na Avenida Coronel Teixeira. Mais cedo aconteceu isso e até agora tem um congestionamento intenso, não tem como você seguir direto pela Avenida Brasil ou seguir em direção à própria Coronel Teixeira. Um trânsito muito complicado que passa inclusive do shopping, muito antes, passa do Comando Militar, chega ali próximo da 12ª Região Militar. Esse congestionamento, portanto, quem sai da Avenida do Turismo e tentou até fugir de outra movimentação intensa, de outro congestionamento da Torquato, vai ficar parado no trânsito por pelo menos uns 20 minutos ali na Avenida Coronel Teixeira. A Avenida Brasil tem trânsito bom, Constantino Nery sem nenhum tipo de problema no sentido centro e no sentido oposto também, mas na Torquato Tapajós, na altura do bairro da Paz, saída da Max Teixeira, saída da Avenida Desembargador Paulo Jacó, o trânsito é muito intenso na manhã de hoje. Manda aqui essa mensagem, 993519370, 993519370. E candidatos desafiam a justiça com propagandas irregulares aqui em Manaus. Detalhes com o nosso repórter Ricardo Chaves. A campanha eleitoral autorizada desde o dia 27 de setembro permite que os candidatos já possam pedir votos, divulgar o número e também fazer campanha pela internet. Mesmo com as vastas possibilidades criadas pelo mundo tecnológico e proporcionadas pelas redes sociais, práticas antigas configuradas como crimes eleitorais ainda continuam. A moradora do bairro da Betânia, zona sul de Manaus, Socorro Marreiros, diz que encontrou o muro da casa cheio de material de campanha de um candidato que não pediu autorização para colar os adesivos. Tinham pregado, né?
é propaganda de candidato. E eu fiquei muito chateada. Eu tirei, arranquei na hora e tirei. Que eu acho muita falta de respeito. A pessoa vem, coloca sem pedir permissão e ainda por cima deixou um montão de papelzinho por debaixo da minha porta. Uns ficaram para dentro, outros ficaram pelo lado de fora. Com a proximidade das eleições, a Justiça Eleitoral aumenta as fiscalizações contra as propagandas eleitorais irregulares. Mesmo assim, ainda existe quem desafia a legislação para promover a candidatura, como foi o caso relatado pelo ouvinte Socorro Marreiros. O advogado especialista em direito eleitoral, Gustavo Dantas, explica que as penas por propaganda eleitoral irregular variam de multas até a reclusão do candidato. Se a multa não resolver, em caso extremo, também isso pode ser considerado um ilícito penal. A pena, pode variar de acordo com o Código Eleitoral. Constitui como propaganda irregular a realização de showmício, confecção, utilização e distribuição de camisetas, chaveiros, bonés, brindes, feito pelo comitê do candidato com autorização dele. Para manter o contato amplo com a população, o Tribunal Superior Eleitoral aprimorou o aplicativo Pardal, que existe desde as eleições de 2014. Entre as mudanças, o denunciante passa a receber um e-mail de confirmação da denúncia e deve explicar com fotos e texto o conteúdo ilegal. O juiz auxiliar da presidência do TSE, Sandro Nunes Vieira, explica que o aprimoramento do aplicativo dá mais praticidade ao cidadão. A ideia foi facilitar para o cidadão a comunicação pelo meio eletrônico, mas ao mesmo tempo criar uma ferramenta que trouxesse uma informação de qualidade para o Poder Judiciário, porque a porta não pode ser tão larga ao ponto de qualquer irregularidade chegar, irregularidades que muitas vezes atentam contra o sentimento do cidadão, mas que na legislação elas são consideradas condutas normais. A Justiça Eleitoral também tem preocupação com a propaganda de notícias falsas no pleito deste ano. A disseminação de desinformação foi observada nas eleições de 2018 e ainda deixa as autoridades eleitorais em alerta. Além do Pardal, os sites da ouvidoria do TSE ou dos TREs e o portal do Ministério Público Eleitoral também recebem denúncias. Oito horas e 56 minutos. Gente, a situação ali na área da Ponta Negra está muito complicada mesmo. Alguns ouvintes mandaram mensagens aqui no nosso WhatsApp falando que alguns postes caíram ali próximo da restauração. Para quem segue em direção à Avenida Brasil, bem próximo inclusive da própria Avenida Brasil, por causa disso tem esse congestionamento. A nossa equipe já acionou, inclusive aqui a equipe do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, para saber como é que está funcionando esse desvio naquela região. Trânsito muito intenso, muito complicado mesmo. É bom você evitar a Coronel Teixeira. Para quem está saindo do Lírio do Vale, da Avenida do Turismo, da própria Ponta Negra, não tem como passar. E fazendo um cálculo aqui, deixa eu ver quanto mais ou menos de congestionamento que tem naquela região. Isso está acontecendo desde cedo. Desde cedo a nossa reportagem recebeu essa informação desse trânsito ali na Coronel Teixeira. Quase 4 quilômetros de congestionamento na Coronel Teixeira no sentido centro, ou seguindo direto ali pela Avenida São Jorge, Dom Pedro, Alvorada. Não é uma opção boa para você, mas quem está passando por lá, manda mensagem pelo nosso WhatsApp, o 993519370. O Instituto Municipal de Mobilidade está dizendo o seguinte: informações iniciais que eles receberam lá, que foi uma carreta, passou, arrastou os fios, esticou tanto que derrubou um poste. Já pensou? O poste caiu em cima de um veículo que estava estacionado. Olha o estrago que aconteceu ali. Os agentes estão no local, mas foi uma carreta que passou, arrastou os fios, esticou tanto que derrubou um poste e caiu inclusive em cima de um veículo que estava estacionado. É uma área que deve ser evitada na manhã de hoje. Tecnologia, com Warrison Lacerda e Maíra Gama. Hoje a coluna de tecnologia traz duas novidades e uma delas promete facilitar e muito a vida de quem tem vários grupos no WhatsApp e vive tendo que silenciar aqueles grupos para não ficar com as notificações pulando no celular o tempo todo. O Orson explica pra gente. O WhatsApp, ao que parece, resolveu abrir sua caixa de bondades e atender a velhas reivindicações dos usuários. A gente já falou de uma delas aqui essa semana mesmo, que é a questão de você conseguir organizar melhor
as mídias e aí desentulhar o seu aparelho. A segunda coisa da semana é que eles liberaram para todo mundo, aliás, já está disponível tanto para Android quanto para iOS, a possibilidade de você silenciar para sempre conversas, né? Sempre tem aquele grupo que você não quer sair dele, mas também você não quer receber e ficar tocando ali no seu celular toda hora que alguém posta alguma coisa, e alguns grupos são super ativos, então tem lá 150, 200, 300 mensagens no dia, né? Imagina ficar tocando o tempo todo. A maior parte das pessoas deixa isso silenciado pelo prazo máximo, que hoje é de 1 ano. Mas a partir dessa atualização, você pode deixar esse grupo silenciado eternamente. O segundo assunto de hoje, Maíra, tem a ver com o uso dos drones. A gente tem visto aí os drones sendo empregados em diferentes funções, até como entrega de comida, etc e tal, né? Mas talvez o uso mais nobre que tem surgido ultimamente é justamente no transporte de órgãos a serem transplantados. Várias experiências têm sido feitas, especialmente nos Estados Unidos, com isso. A primeira foi feita na cidade de Baltimore, quando foi transportado um coração para ser feito um transplante, né? E aí, essa semana foi feito um novo teste, dessa vez no estado de Nevada, na região ali de Las Vegas, e eles transportaram um par de córneas e também um rim. E o interessante é que o tempo envolvido nessa operação ele é bastante diminuto, e também o número de pessoas que têm contato com os órgãos cai drasticamente, o que também reduz a chance de haver contaminação. Além de transportar o órgão, o drone também monitora as condições de viabilidade desse órgão, como por exemplo a temperatura. E se você tem uma dúvida, escreva para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. IOF, IPI, ISS, IPVA, ITBI, EFD, ECD, ECF, DCPF, DIF. Você, contribuinte, sabe o que significam todas essas siglas? E sabe o quanto elas custam para o seu bolso? Fique ligado na programação da Band News FM para acompanhar o Minuto do Contribuinte. Com dicas e exemplos práticos, o advogado e contador Daniel Calderon trata de temas como a carga de impostos, a reforma tributária e o sistema brasileiro. Tudo isso de forma simples e direta, para você e para a sua empresa. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de serviços de segurança e facilities. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 26 de outubro. Além dos atendimentos em unidades preferenciais para casos suspeitos de Covid-19, a Rede Municipal de Saúde segue até o dia 30 com a campanha de vacinação contra a poliomielite e outras doenças. Pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, acesse censa.manaus.am.gov.br, confira o posto mais próximo de você e proteja seus filhos. Nesse período de pandemia, serviços públicos municipais seguem com um atendimento presencial suspenso, mas você pode contar com a Ouvidoria Municipal para denúncias, sugestões ou informações. O número para ligação e o WhatsApp é o 0800 777 9779. Se preferir, mande e-mail para ouvidoria.sencom@pmm.am.gov.br. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Não perca seu compromisso, 9 horas 3 minutos, 9h03 na capital do Amazonas, segundo bloco do Band News Manaus. Lembrando da sua participação com a gente aqui no 993519370, se você está preso nesse mega congestionamento aí na Avenida Brasil, certo? A gente relatou ainda há pouco, você que está chegando agora na frequência 93.7, uma carreta, não é isso, Arthur? Uma carreta ali na Avenida Coronel Teixeira, já na Avenida Brasil, passou, derrubou, pressionou os fios tanto que um poste caiu. Esse poste caiu em cima de um carro que estava estacionado, e aí o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana acabou de informar que quando caiu esse poste também atingiu um motociclista que teve ferimentos leves, ficou ali no chão por um tempo, devido ao fio também. É uma área que podemos dizer que é perigosa, porque tem fios, se trata de fios de alta tensão. Então, o motorista que segue da Coronel Teixeira, no sentido da Avenida Brasil,
ou Avenida São Jorge, o trânsito está muito complicado, com quase 4 quilômetros de lentidão. Se você está nesse congestionamento, manda sua foto, seu vídeo pra gente, que a gente publica aqui nas nossas redes sociais também, mostra aqui na live aqui da Band News Difusora. 9935-9370 é o número da sua participação. Enquanto isso, vamos atualizando as principais notícias de momento. Cerca de 349 novos casos de Covid-19 são registrados no boletim diário da Covid-19 pela Fundação de Vigilância em Saúde, a FVS. No total, o Amazonas tem, desde o início da pandemia até agora, mais de 157.300 casos, hein? Para ser mais preciso, 157.324. Conforme o boletim divulgado ontem, foram confirmados ainda 13 óbitos por Covid-19, sendo 9 ocorridos nas últimas 24 horas e 4 foram encerrados por critérios clínicos, de imagem, clínico-epidemiológico ou laboratorial, elevando para 4.446 o número de mortes. E a gente, no primeiro bloco, passou por essa informação bem rápido, Arthur, em relação a essas festas clandestinas. Gente, ainda tem gente morrendo, né? Ainda tem gente que ainda está sendo vítima da Covid-19. Para você ter uma ideia, a nossa vizinha, a capital de Boa Vista, a capital de Roraima, Boa Vista, que é o estado vizinho ao nosso aqui, a candidata a vice-prefeita da cidade morreu de Covid-19. Mas há um tempo o candidato a prefeito aqui do Iranduba, do outro lado do rio, também morreu de Covid-19, um candidato a prefeito. Então a gente chama alerta da população que não, a Covid ainda não acabou, a pandemia não acabou, ainda não se tem vacina. Então manter o distanciamento social e principalmente o uso de álcool em gel e máscara é importante para que a gente evite que uma nova onda venha acontecer aqui no Amazonas. Lembrando que especialistas da Fiocruz já disseram aqui mesmo na Band News Difusora que o estado estava numa segunda onda, o governo negou essa informação, mas há uma preocupação sim em relação ao número de casos. Mais cedo a gente trouxe a informação de que o número de internação também aumentou. Então, muito cuidado, muita cautela, porque a pandemia ainda não acabou. Temos atualizações sobre os casos de coronavírus em indígenas. Fala Thaís Gama. O Amazonas segue como líder do ranking de indígenas infectados pela Covid-19. Segundo a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o estado soma 6.640 nativos com a doença. O número de mortes é de 213. Em seguida, aparece o Pará e o Mato Grosso. Os dois estados juntos somam quase 10 mil índios que contraíram o coronavírus. Entre os 9 estados da Amazônia Legal, Tocantins é o que menos tem confirmações de casos. E 7 estabelecimentos entre bares e boates em Macapá, a capital do Amapá, foram identificados e fechados no fim de semana, descumprindo as regras determinadas pelo novo decreto municipal. Os empreendimentos foram intimados a comparecerem na vigilância sanitária, os donos no caso, né? Os flagrantes ocorreram durante o reforço da fiscalização do órgão, na semana em que houve um aumento de atendimentos exclusivos para pessoas suspeitas de terem contraído o coronavírus. Os empreendimentos estavam proibidos de atender público desde março, quando teve o início aí da pandemia. Informações de Brasília chegando com Ângelo Nascimento. O presidente Jair Bolsonaro se irritou com um homem que o abordou na saída da feira permanente do Cruzeiro, no Distrito Federal, para reclamar do preço do arroz. De forma ríspida, ironizou que não podia tabelar os valores e mandou comprar o produto na Venezuela. Bolsonaro, baixa o preço do arroz, por favor. Em setembro, na tentativa de reduzir o preço do item, a Câmara de Comércio Exterior, órgão ligado ao Ministério da Economia, decidiu zerar a alíquota do imposto de importação para o arroz em casca e beneficiado até 31 de dezembro deste ano. A redução temporária está restrita à cota de 400 mil toneladas. Pensa Manaus. Rotina. Com Marcelo Seráfico. Pensa Manaus Rotina, de todas as segundas-feiras. Você, ouvinte, já sabe, já acompanha a nossa programação. Quem está conosco é o sociólogo do Departamento de Ciências Sociais da Universidade Federal do Amazonas, Marcelo Seráfico. Professor, seja bem-vindo à programação. Bom dia. Muito obrigado, Arthur. Bom dia, Daniel, também, a todos os ouvintes. Professor, vamos começar falando sobre a polêmica envolvendo a vacina que combate o coronavírus. Nas últimas semanas ficou aí em bastante evidência nessa briga política. Como é que nós podemos entender esses embates dos poderes em torno da vacina? Como é que fica
em especial a proteção social nesse meio? Arthur, lamentavelmente, um grande debate, um debate importante, esclarecedor, acaba se perdendo no Brasil, em particular, por conta de uma apropriação que eu não chamaria nem de política, mas de cunho estritamente ideológico, feita pelo presidente da República, né, que procura sempre estabelecer, pautar, digamos, temas que permitam a ele orientar a opinião pública no sentido muito simplório, sectário, do contra ou a favor, o que dificulta enormemente o esclarecimento de alguns aspectos importantes acerca da realidade, e, nesse caso, da realidade associada às formas de combate desse vírus, que tem trazido, como vocês revelaram agora há pouco, tanto desgosto, né, por conta das mortes que provoca, por conta dos quadros de adoecimento das pessoas que, mesmo que salvas, permanecem com sequelas, e de todas as angústias relativas a essa situação absolutamente necessária e incontornável de isolamento e distanciamento social como meios de evitar o contágio e, portanto, o adoecimento. Então, o que seria importante, na verdade, de discutir? Primeiro, saber quais são as iniciativas que estão sendo tomadas para se chegar à vacina. Segundo, entender como a vacina opera nos organismos, quer dizer, como é que nossos corpos respondem a isso. Terceiro, por que se faz uma verdadeira campanha em vários setores da sociedade contra as tentativas de encontrar algumas vacinas e a favor de outras. Quer dizer, uma coisa absolutamente translocada, não é? Que não faz o menor sentido. Você tem vários laboratórios, às vezes patrocinados por países, tentando encontrar uma solução para o problema, e um problema que não precisa de muita coisa para verificar que é grave, e, de repente, toda essa discussão acerca da busca da solução e de como implementá-la depois, porque já há toda uma polêmica em torno de quantas doses estariam disponíveis logo após a descoberta da vacina, quer dizer, tudo isso fica de lado por conta dessa tentativa sistemática, no caso do Brasil, mas dos Estados Unidos também, de acirrar os ânimos de certos setores da sociedade em torno de posições dogmáticas sectárias, não é, que definitivamente não cabem. Então, o problema acaba se colocando, desse ponto de vista, como se o Estado, ao orientar os indivíduos no sentido da autoproteção e da proteção do outro, porque é isso que a vacina espera-se permitirá, acaba assumindo uma posição que é anti-saúde pública, não é? Porque não esclarece. Mesmo que se possa adotar essa posição de ser eletiva a aplicação da vacina, quer dizer, eu escolho se vou tomar ou não vou, essa escolha precisa ser fundamentada em algum tipo de razão. E essa razão não é a moral do senhor presidente, nem a moral daqueles que o seguem de maneira cega. Ela tem a ver com os princípios que norteiam a imunidade, né? Com as condições de imunidade, portanto, de resistir a uma doença, não é? De evitar que mais mortes aconteçam. É lamentável que um presidente da República assuma uma posição dessa natureza, mas é perfeitamente compreensível do ponto de vista ideológico. Essa é uma maneira de manter mobilizados aqueles setores que, de maneira completamente irracional, o seguem e fazem dessa irracionalidade uma razão política, o que é algo nefasto para um número significativo de pessoas. E, professor, a gente muda aqui de assunto para falar sobre outro tema bastante discutido, que está em evidência, que é a eleição municipal para prefeito e vereador. São papéis fundamentais, claro, para a nossa sociedade, e
é necessário entender um pouco desse processo eleitoral, antes e depois de eleito, para poder, muitas das vezes, nós confiarmos o nosso voto em determinado candidato, né? Como é que a gente pode entender esse processo de interesses, de não interesses nas eleições municipais? Arthur, em todas as eleições, não é, nesses momentos que antecedem as eleições e mesmo fora dos contextos eleitorais, é muito comum que se chame atenção para a necessidade de conhecer os candidatos, saber suas propostas, né, entender quais são as suas compreensões acerca da realidade, por aí vai. Né, mas eu acho que uma coisa muito particular se apresenta na atual eleição para a prefeitura, não apenas de Manaus, né, mas de todas as cidades, todos os municípios brasileiros, mas em Manaus com acho que com um grano Salles, né, com tempero. Veja, nós temos 11 candidatos a prefeito, quer dizer, em princípio são 11 pessoas que colocam seus nomes à disposição da sociedade, revelando interesse em resolver os problemas da cidade. Mas o que é extremamente curioso, primeiro, quais são os problemas da cidade, né? Quer dizer, todos esses candidatos apresentam suas interpretações e os problemas geralmente têm a ver com violência, educação, saúde. Todos esses candidatos, com algumas exceções, né, têm uma trajetória política de apoio, inclusive, a grupos políticos que já estiveram no poder. Alguns deles já exerceram mandato por vários anos. Então, tem uma característica, eu diria que incômoda, né, no que dizem esses candidatos, que tem a ver com o fato de que eles, participando ou não do jogo político, parece que tentam requentar discursos acerca de quais são os problemas e de como resolvê-los na cidade de Manaus. Em outras palavras, é como se depois de 40 anos, Manaus não tivesse andado 1 milímetro. É como se as coisas estivessem do mesmo jeito e os discursos desses senhores fossem uma espécie de eco do que eram os problemas de Manaus na década de 80 do século passado. É alguma coisa lastimável, não é? Mas que não tem a ver apenas, no meu entendimento, com a posição pessoal deles. Tem a ver com uma profunda deterioração dos partidos, como lugares em que se trava um grande debate político de interpretação da sociedade e de posicionamento ideológico em torno de quais sejam seus grandes problemas, de como resolvê-los, de quais são os grupos sociais que têm interesse em resolver esses problemas e quais são aqueles grupos que são desinteressados, portanto, combatem todo e qualquer indivíduo ou grupo ou partido que busque resolver, né? Em segundo lugar, é que o debate, de fato, político, de projeto de sociedade, se esvaziou. Então, nós temos 11 candidatos a gerente da cidade. E gerência não é uma função do político, né? A função do político é, de fato, estabelecer maneiras de lidar com o conflito político que há entre os grupos da sociedade e fazer escolhas entre aquelas que são as pautas que resolvem, satisfazem ou encaminham a satisfação da resolução, a resolução dos problemas, dos maiores problemas que afetam a maioria da sociedade, não é? Assim como encaminham os meios através dos quais se assegurem os direitos consagrados na Constituição a todo e qualquer cidadão. Esse debate está completamente fora de pauta e o que se vê, na verdade, é uma reiteração de propostas, ideias do passado, em alguns casos, em outros é, na verdade, uma espécie de reiteração da vaidade individual, não é? Muita gente falando de si mesmo como se isso bastasse. Então, isso é lamentável. Eu recomendo a leitura de um belo artigo escrito pelo Orlando Câmara nesse final de semana e publicado no jornal A Crítica, em que ele trata exatamente desse assunto com muita pertinência. Marcelo Seráfico conosco todas as segundas-feiras a partir de 9 horas da manhã. Muito obrigado pelas informações. Semana que vem estaremos aqui de volta com outra temática também. Uma ótima semana para você. Igualmente, Arthur. Muito obrigado e tudo de bom para os ouvintes. Sua viagem.
com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Hoje eu vou viajar na viagem do Sandro, ouvinte da Band News FM Rio de Janeiro. Quem enviou sua dúvida para sua viagem, @bandnewsfm.com.br. O Sandro está querendo ir agora em novembro para a ilha de Boipeba, na Bahia. Olha, a Bahia em alta, hein? Ele quer comprar uma passagem até Salvador e pergunta se tem algum jeito simples que não seja voar de teco-teco para chegar à ilha de Boipeba. Olha, Sandro, não tem não, viu? E no fim das contas, é ótimo que seja assim. Sabe por quê? Se você for até o Farol da Barra, ali em Salvador, e olhar na direção sul, saiba que a distância linear dali do Farol até Boipeba é de apenas 90 quilômetros. Agora, imagina como que uma praia a menos de 100 quilômetros de uma metrópole ia conseguir chegar a 2020 com praias super preservadas, sem explosão imobiliária, sem sequer trânsito de carro. A santa que opera esse milagre é Nossa Senhora do Acesso Complicado. O jeito mais simples de ir de Salvador a Boipeba é contratando um transfer compartilhado. O simples aí é que você não precisa se preocupar com nada. Se o seu voo chegar até às 11 da manhã, você pode seguir para Boipeba no mesmo dia. Senão, vai ter que dormir em Salvador, o que não é nenhum sacrifício, pelo contrário. Você pode se hospedar num hotel do Pelourinho, pertinho já do ponto inicial da viagem. Mas vamos que você consiga sair do aeroporto para pegar esse transfer. O que o pessoal do transfer faz? Te leva do aeroporto até o terminal marítimo atrás do Mercado Modelo. Dá 45 minutos, 1 hora de traslado. Daí você atravessa a Baía de Todos os Santos para Mar Grande, na ilha de Itaparica, numa embarcação grande de madeira que é chamada de lancha. Em Mar Grande você segue de van até o cais da cidade de Valença ou até o cais do povoado da Graciosa, que é depois de Valença. Dá 1 hora e meia, 2 horas de viagem. E finalmente você segue de lancha rápida para Boipeba, uma viagem de 1 hora saindo de Valença ou 40 minutos saindo da Graciosa. Tudo isso também pode ser feito por conta própria. Sai mais barato, mas pode dar dor de cabeça. Vai por mim, viaje na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Minuto do Contribuinte, com Daniel Calderon. Oferecimento Grupo GR, uma empresa há 28 anos inovando nas áreas de segurança patrimonial e prestação de serviços. Olá, contribuintes. A tributação sobre o consumo no Brasil é bem elevada. Imagina você, uma família de 4 pessoas, com renda mensal líquida de 10 mil, que tem que gastar o total de sua renda para suas necessidades mensais. O imposto sobre o consumo, ou seja, sobre tudo aquilo que aquela família consome, de produtos a serviços, faz com que ela restrinja seu consumo, por exemplo, em alguns itens, e que pague um imposto correspondente a 15% dessa renda. No fim do mês, essa família gastou de imposto sobre o consumo o total de R$ 1.500. Se a tributação sobre a renda dessa família fosse mais alta e diminuísse a renda líquida para, digamos, R$ 9.000, mas do contrário, o imposto sobre o consumo diminuísse consideravelmente, essa família poderia, por mais incrível que pareça, consumir o total de itens maior e comprometer um menor percentual de imposto sobre o consumo. Dependendo dessa proporção, será mais vantajoso a família ganhar uma renda menor, mas com capacidade de consumo maior. Isso geraria um maior estímulo econômico, com mais empresas no mercado, gerando mais empregos, enfim, girando ainda mais a economia. Concordam? Esse nosso espaço tem que ser usado para mostrar o quanto podemos melhorar e equilibrar o nosso sistema tributário. Até mais! Mais que um fornecedor, o Grupo GR é seu parceiro quando o assunto é segurança. Cuidamos de pessoas e patrimônios, unindo experiência, estratégia, capital humano e soluções tecnológicas. Com 28 anos de mercado, o Grupo GR investe anualmente em inovação nas áreas de segurança e serviços nos mais diferentes segmentos de mercado, como indústrias, shoppings, centros logísticos, instituições de ensino, condomínios e empresas. Acesse grupogr.com.br. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de Seu Roberto, de Celeste, de Antônio,
o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de Todos, um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de Todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Capitão Alberto Neto. Como deputado federal, tem projeto que torna a corrupção na saúde crime hediondo e é apontado um dos deputados mais transparentes do Brasil. Sou um candidato independente. Na prefeitura, terei apoio do presidente Bolsonaro, de quem sou vice-líder na Câmara. Terei compromisso com a transparência. Aqui o nosso tempo é curto, mas nas redes a gente pode se conectar. Manaus agora é 10. Agora em Manaus, 9 horas 25 minutos, 9h25 na capital do Amazonas. Uma parcela da população amazonense revela que não fez o isolamento social. Quem traz os detalhes é o Maurício Max. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que quase 160 mil amazonenses não fizeram o isolamento social para se prevenir contra a Covid-19. Segundo a pesquisa, o número indica estabilidade em relação ao mês anterior, quando 194 mil pessoas declararam não ter deixado de sair de casa. O grupo dos que ficaram em casa e só saindo por necessidade básica reduziu de 1.476.000 em agosto para 1.290.000 em setembro. Os investimentos da ordem de 869 milhões de reais distribuídos por 33 projetos industriais estão relacionados na pauta de amanhã da reunião do Conselho de Desenvolvimento do Estado do Amazonas, o CODAM. A penúltima reunião de 2020 acontecerá inteiramente de modo virtual somente para os conselheiros. Os projetos podem gerar a abertura de 1.218 postos de trabalho. O evento será transmitido via canal da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação no YouTube. A candidata a vice-prefeita de Boa Vista, em Roraima, na chapa do MDB, Edileuza Loz, morre aos 57 anos vítima da Covid-19, aquilo que a gente falou mais cedo, né? Isso. Ela estava internada na unidade de tratamento intensivo do Hospital Geral de Roraima desde a última quarta-feira. Na internet, o partido da candidata lamentou a morte de Edileuza e se solidarizou com os familiares. A campanha da coligação segue suspensa nas próximas 24 horas. A atual prefeita da cidade, Tereza Zurita, do mesmo partido, também manifestou sentimentos e pediu forças para enfrentar esse momento de perda e dor. Edileuza deixa marido e filhos. Atualizações sobre a vacina contra a Covid-19 direto de Brasília com Natália Pazzi. Após o presidente Jair Bolsonaro desautorizar o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo menos 3 projetos de lei foram apresentados à Câmara dos Deputados na tentativa de garantir a imunização da população brasileira contra a Covid-19, assim que uma vacina for aprovada pela Anvisa. Um dos projetos estabelece a obrigatoriedade da vacina contra a doença, incluindo-a no Programa Nacional de Imunizações. Outro projeto não prevê a obrigatoriedade da vacina, mas defende que o cidadão brasileiro que voluntariamente não se vacinar contra a Covid-19 pague seu tratamento, caso venha a se contaminar posteriormente com o coronavírus. O relator de uma das medidas provisórias sobre a adesão do Brasil ao consórcio de vacinas da Organização Mundial da Saúde, deputado Geninho Zuliani, viu retrocesso na decisão de Bolsonaro. E nesse momento não dá para a gente partidarizar, de forma ideológica, escolher qual vacina vamos tomar. Mônica Bergamo, na Band News FM. Hora de conversar com Mônica Bergamo. O assunto de hoje é aquela massa gigantesca de presos provisórios que estão na cadeia
aguardando julgamento, sem saber quando isso vai acontecer, quando vão voltar à liberdade. Tem muita gente inocente presa aqui no Brasil. Mas antes, Mônica, eu queria que a gente falasse sobre o assunto do fim de semana. A matéria bombástica que você levou ao ar sobre a mais de uma dezena de mulheres que trabalhavam na Rede Globo que estão acusando de abuso sexual. O grande chefe, né, da transformação do humor na maior emissora do Brasil, que era o Márcio Smelling. Pois é, Megali, é isso, foi eu tive meses e meses aí, meses não, mas 2 meses conversando com atrizes, com pessoas que se dizem vítima dele, com pessoas que se dizem testemunha de fatos ocorridos ali nos estúdios da emissora, com esse diretor. E tudo, assim, foi muito complicado, porque, veja bem, Megali, elas foram ao compliance da empresa, da TV Globo, fizeram as denúncias, foi investigado. A gente pode acreditar que, obviamente, houve uma conclusão negativa para o ex-diretor da Globo, porque ele foi desligado da emissora, né? Ao mesmo tempo, no momento do desligamento, houve uma divulgação dizendo que ele saiu em comum acordo e que foi uma parceria de sucesso. E aí começaram todos os problemas, porque se é uma parceria de sucesso, então não teve o assédio, então a investigação não chegou a conclusão alguma. E aí você começou a ter uma rebelião ali de atrizes desse núcleo de humor, de pessoas desse núcleo de humor que se organizaram, que cobraram providências mais fortes, mais de 30 pessoas, e que aí acabou que eu soube da história e essas pessoas vieram a mim e quiseram fazer os seus depoimentos. Todos estavam sendo feitos de forma anônima, a gente não ia publicar nunca uma denúncia dessa gravidade com anonimato, sob anonimato, com as pessoas falando sobre anonimato, mas até que uma advogada representando essas pessoas decidiu falar publicamente, porque, segundo ela, a intenção não é que aconteça nada com ele, não é que aconteça nada com a emissora, mas é simplesmente trazer a verdade à tona e fazer, pelo menos publicamente, a narrativa que elas entendem ser a correta dos fatos. E aí gerou uma polêmica enorme na internet, né? Ontem foi, de fato, o assunto do dia aí nas redes, pelo menos, né, Megali? Foi mesmo. Ele se defendeu fazendo lá uma linha, né, no Twitter, com um texto meio dúbio, dizendo que é inocente, sugerindo que é inocente, mas não afirmando isso categoricamente, e dizendo que vai melhorar, que vai fazer ali uma autoanálise, que está disposto a colocar à disposição do público as comunicações que ele teve com as suas comandadas. Então fica a nossa solidariedade aqui às eventuais vítimas. Beijo pra você, Mônica. Até amanhã. Até. Nove horas 31 minutos agora. Os casos de coronavírus em indígenas preocupam lideranças. A reportagem é de Beatriz Silveira. Em comunidades indígenas, é comum que os mais velhos sirvam de conselheiros e guardiões de sabedoria e tradições em sociedades pela transmissão oral da história e conhecimento dos ancestrais. A pandemia de Covid-19 ameaça destruir, junto com a vida de milhares de pessoas, culturas inteiras de alguns povos e pode ainda levar ao que representantes indígenas chamam de verdadeiro extermínio de etnias. O líder indígena Yura, da etnia Marubo, afirma que teme o futuro das gerações seguintes pelos incontáveis prejuízos. E nós, em consequência do Covid, teremos uma geração pobre de cultura e conhecimento. Pobre, sabe, de hábitos, de costumes, pobre de modo de vida indígena. Por quê? Porque seu ancião, o seu protetor, o homem que tinha o conhecimento já não existe mais. A mulher que tinha o conhecimento já não está mais entre nós. O coronavírus se alastrou por diversas populações indígenas, desde os que vivem em áreas urbanas até povos que habitam regiões remotas da Amazônia. O Amazonas, por ter a maior população indígena do país, sofre com mais intensidade pela proliferação da doença e perde aos poucos a identidade cultural. A importância dos ensinamentos dados pelos anciões é fundamental, como explica a produtora cultural Daniele Nazareno. Sem exceção, eles têm um apego muito grande com a cultura, desde o benzimento, pintura corporal, oralidade, a língua indígena, né? A própria língua em si é uma carga cultural, identidade muito presente no contexto, né, no passado. De acordo com os dados mais recentes da articulação dos povos indígenas, 158 etnias foram atingidas pela Covid-19. Os Chavantes e os Cocamas são os grupos indígenas mais afetados, com vítimas mortas pelo coronavírus.
E de acordo com dados da Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, até a última sexta-feira são 31.885 casos confirmados de Covid-19 e 470 mortes entre os indígenas no Brasil. Na Amazônia, a SESAI contabiliza 21.021 casos confirmados da Covid, 328 óbitos. Já na contagem da COIAB, são 24.886 casos confirmados da doença e 667 óbitos entre os povos indígenas da Amazônia, conforme o boletim da organização. Por trás da distinção entre as duas fontes, SESAI e COIAB, reside aí um problema de outra natureza. Então a gente tem que ficar atento a isso de todo modo, independente dos números estarem certos de uma ou de outra. É alarmante essa quantidade de mais de 30 indígenas afetados pela Covid-19 e esse número acima de 400 mortes em todo o país e na região norte do país, na Amazônia, nos 9 estados da Amazônia, a situação é bem pior. 9h35 agora. Seu caminho. Vamos falar sobre a situação do trânsito para o condutor que está circulando pelas ruas e avenidas da cidade, em especial aquilo que nós estamos falando desde cedo da Avenida Brasil. Está melhorando o trânsito, mas ainda tem uma lentidão de 2,5 km no sentido da Avenida Brasil ou seguindo direto pela Coronel Teixeira. Está aparecendo aqui no mapeamento também uma ocorrência na Avenida Álvaro Maia, no sentido São Francisco, Praça 14. Atenção, você condutor que sai da Avenida Brasil pegando a Avenida Álvaro Maia, ali nas proximidades do Hospital Santa Júlia, apareceu uma ocorrência. A situação complica um pouco, nada que tenha tantos congestionamentos assim naquela região. Efigênio Salles, no sentido Coroado, tem lentidão. Na André Araújo, no sentido centro, e na Rodrigo Otávio, no sentido Japim. Pesquisa revela que menos pessoas estão em isolamento social no estado. Com produção de Tawane Costa, a narração é de Maurício Max. Os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, revelam que quase 160 mil amazonenses não fizeram o isolamento social para se prevenir contra a Covid-19. Segundo a pesquisa, o número indica estabilidade em relação ao mês anterior, quando 194 mil pessoas declararam não ter deixado de sair de casa, como é o caso da universitária Lohane Lopes, que cumpriu a quarentena por 6 meses, mas precisou retornar às atividades do dia a dia, mesmo com medo de contrair o vírus. Eu e minha família, todos nós decidimos fazer essa quarentena firme, de não sair, de sempre de pedir mercado e tentar ao máximo possível, além de não pedir nada de fora, tentar fazer as coisas em casa mesmo, tentar ao máximo não ter contato com o mundo externo. Mas com o passar do tempo eu tive que voltar às aulas na faculdade, meu irmão teve que voltar às aulas na escola dele. Apesar disso, 2.132.000 pessoas reduziram o contato, mas continuaram saindo de casa ou recebendo visitas. Por outro lado, o grupo dos que ficaram em casa e só saindo por necessidade básica reduziu de 1.476.000 em agosto para 1.290.000 em setembro. Ainda de acordo com o levantamento, apenas 10,2% da população amazonense fez o teste para a Covid-19 até o mês de setembro. O coordenador da pesquisa, Tiago Almude, afirma que o percentual representa uma elevação de pessoas que fizeram exames. Esse número vem aumentando à medida em que o serviço é mais oferecido, sendo as pessoas da faixa de 30 a 59 anos aquelas que mais fazem os testes. O grupo de pessoas com diagnóstico médico de alguma comorbidade manteve-se praticamente inalterado em relação ao mês anterior, sendo que os de 30 a 59 anos são a maioria. Hipertensão e a diabetes representam a maior parte das comorbidades. O dado indica que dos cerca de 4.200.000 habitantes do estado, somente 414.000 pessoas realizaram testes para diagnóstico do coronavírus.
9h38 e mulheres devem ser atendidas com unidade de enfrentamento à violência em Manaus. Detalhes com Ricardo Chaves. Mais de 10 mil mulheres vítimas de violência doméstica passam a contar com unidade móvel de enfrentamento à violência. Segundo a Prefeitura de Manaus, a medida tem por objetivo fortalecer a rede de proteção contra a situação de vulnerabilidade e agressão às mulheres. O serviço tem previsão de iniciar o atendimento na próxima semana no ramal do Brasileirinho. Raniele Santos é uma das atendidas e reforçou a importância de receber ajuda no momento mais difícil. Cheguei aqui, vi que a minha história tinha outro rumo que eu podia tomar, eu podia vencer, eu podia me empoderar mais, conseguir, porque muitas mulheres estão passando por essa situação e acham que não tem mais jeito, acham que não vão conseguir, mas através desse ônibus eu creio que muitas mulheres vão ser resgatadas. A unidade móvel gerida pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social, Cidadania, SEMASC, também irá atuar divulgando informações sobre a Lei Maria da Penha e outros direitos constitucionais, em parceria com instituições e movimentos ligados a políticas de trabalho, moradia e justiça. A subsecretária de Políticas Afirmativas para as Mulheres da SEMASC, Clene Rodrigues, adiantou que a unidade móvel contará com reforço de psicólogos, advogados, assistentes sociais e também de pessoal administrativo para encaminhar as demandas. E essa unidade móvel vai facilitar, vai nos dar acesso a essas comunidades, a esses bairros, à zona rural e vamos levar até eles os nossos serviços. Nós vamos sair, descentralizar da nossa secretaria os serviços e vamos chegar até esse povo que tanto demanda dos nossos serviços. Dados nacionais apontam que uma mulher é agredida no Brasil a cada 2 minutos. O monitor da violência doméstica e familiar contra a mulher no período de isolamento social do Instituto de Segurança Pública, ISP, já contabilizou quase 120 mil casos de lesão corporal, resultados de agressão doméstica em 2020. Entre os principais registros de violência contra a mulher estão injúria, ameaça e lesão corporal. Band News FM. As notícias atualizadas o tempo todo. A reportagem em tempo real. Análise sem clichês. Jornalismo independente e irreverente. Quer ficar por dentro das notícias sem perder tempo? É aqui mesmo. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. 11 irregularidades. O Supremo Tribunal Federal. O secretário de Segurança. Faz uma montanha. 2 dispositivos digitais. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 26 de outubro. Além dos atendimentos em unidades preferenciais para casos suspeitos de Covid-19, a Rede Municipal de Saúde segue até o dia 30 com a campanha de vacinação contra a poliomielite e outras doenças. Pai, mãe ou responsável por crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, acesse censa.manaus.am.gov.br, confira o posto mais próximo de você e proteja seus filhos. Nesse período de pandemia, serviços públicos municipais seguem com um atendimento presencial suspenso, mas você pode contar com a Ouvidoria Municipal para denúncias, sugestões ou informações. O número para ligação e o WhatsApp é o 0800 777 9779. Se preferir, mande e-mail para ouvidoria.sencom@pmm.am.gov.br. Lembre-se, o cuidado não pode parar. Prefeitura de Manaus. Notícias do Amazonas. Agropecuária. Os 227 aprovados no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, IDAM, acabam de ser nomeados pelo governo do Amazonas. São engenheiros, veterinários, assistentes sociais, técnicos em agropecuária e outros profissionais que vêm reforçar a assistência aos produtores da capital e do interior. Produção rural. O Amazonas continua liderando a produção de ovos em toda a região norte, com mais de 60 milhões de dúzias anuais. A atividade cresceu do ano passado para cá, graças aos investimentos corretos do Plano Safra do governo do estado. Educação. O Aula em Casa, programa do governo que transmite aulas pela TV aberta, agora também tem cursinho pré-vestibular. Ele se destina aos alunos do ensino médio que precisam se preparar para o Enem e outros concursos. As aulas são exibidas às sextas e sábados no canal 2.3. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de todos.
Um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Agora em Manaus, 9 horas 44 minutos, 16 minutos para as 10 da manhã, último bloco do Band News Manaus, não menos importante, com muita informação. Eu, Daniel Jordano e Arthur Coelho. A antecipação da estação das chuvas no Amazonas fez com que a Secretaria de Estado de Saúde também antecipasse a fase operacional do plano de ampliação de leitos na rede estadual para síndrome respiratória aguda grave e também Covid-19. O planejamento feito para o período sazonal das síndromes gripais, que acontece em novembro, de novembro a junho, prevê o aumento do número de leitos no Hospital Delfino Aziz e nas outras unidades de referência, em 5 fases, conforme a taxa de ocupação de leitos. O plano, que está encaminhado para conhecimento dos órgãos de controle e da Assembleia Legislativa do Amazonas, também será apresentado ao Comitê de Enfrentamento da Covid-19 no dia de hoje. A polícia apreende drogas avaliadas em R$40 mil durante a abordagem da equipe da base Arpão no fim de semana em uma embarcação do Rio Solimões, no município de Coari, interior do Amazonas. O material foi encontrado pela cadela policial Zoe. De acordo com os policiais, após a revista em um aparelho de ar-condicionado e uma caixa de som, também foram encontradas porções de drogas escondidas. Em depoimento, o dono da embarcação não soube informar de quem seria o dono desses aparelhos eletrônicos. A fiscalização nessa área é importante justamente por conta do tráfico de drogas, mas também do tráfego de embarcações naquela região. Então, a base Arpão, nesse momento, tá aí para fiscalizar e também para dar um golpe, né, nas finanças dos narcotraficantes. Agora, é importante dizer que o Rio Amazonas, essa época do ano, o Rio Solimões, a Bacia Amazônica, vive um período de seca. No período de cheia, onde aumentam os chamados furos dos rios, os atalhos pelos rios, será que a gente vai conseguir manter essa fiscalização? Com a palavra as autoridades. No Tocantins, dados do IBGE apontam que o número de pessoas desocupadas no estado passa de 91 mil no mês de setembro. O número representa 13,5% da população em idade para trabalhar. No início da pandemia, em maio, o total de desocupados era de 65 mil pessoas, ou 12% na população. Aproximadamente 19 mil estavam afastadas por motivo de doença, licença, maternidade ou férias, e 23 mil devido ao distanciamento social. Informações agora de Brasília com Leandro Aslan. O médium João de Deus foi transferido para a UTI no Hospital Sírio-Libanês, em Brasília, onde segue internado desde sábado. Ele foi transferido de um hospital em Anápolis para o Distrito Federal após ter problemas cardíacos. Segundo o advogado dele, o médium está em situação delicada e não tem previsão de alta médica. João de Deus soma 3 condenações por crimes como estupro de vulnerável, violação sexual e posse ilegal de arma de fogo. O médium, que tem 79 anos, teve a prisão domiciliar concedida como medida de evitar o contágio por coronavírus. O Hospital Sírio-Libanês informou que não vai divulgar boletim médico a pedido da família. E a gente traz a informação aqui, Arthur, que a polícia militar deteve uma mulher hoje, dia 26, por abandono de incapaz. Segundo a polícia, essa mulher, ela tinha uma criança de 6 meses e queria vender o filho para comprar drogas. A equipe do comando do 1º sargento da PM Júlio e do 2º sargento da PM, a Frois, deslocou-se até o local, a essa denúncia, e fez essa apreensão. A gente vai trazer mais detalhes ao longo da programação, mas chama a atenção essa apreensão hoje, a informação confirmada pela polícia militar dessa prisão dessa mulher por abandono de capaz no bairro São José I. Ela queria vender, ouvintes, o filho dela para comprar drogas. Uma situação muito complicada. A gente vai continuar apurando o caso e vai trazer mais detalhes ao longo da programação. Boemba Boemba, com José Simão.
José Simão! Buenos dias, Megali! Presidente! Coelho da galera amada! Todo mundo pra fora da cama porque a gente já começa com o pensamento do dia. Sim. Pensamento da minha amiga senhora Rivotril. Amo. Muito sábia. Queria ser ela. Tenho uma enfermidade que me impede de fazer dieta. Se chama fome. A grande inimiga das dietas. A fome. Sofremos do mesmo Não mal. consigo fazer dieta. É o mal do século. Eu tenho problema. Fome. Você sabe que eu tenho uma amiga minha que ela foi para um spa, mas ela ficou com tanta fome, que ela comeu a cenoura do cavalo. Ai, coitada. Passa essa cenoura pra cá. Aí é lei da selva. Sobrevivência, meu filho. Dieta que existe. Viu, Megali? Na realidade, a melhor dieta que existe é a dieta da sopa. Deu sopa, eu como. Ô, Simão, vamos falar sobre a eleição, porque tá pegando fogo, né? Nossa. Cada vez tem candidato melhor, eu não Mudar sei de mais assunto, porque senão dá fome, né? Já começou a dar fome. Direto de Mogi das Cruzes, Marcos Piau, o herói Super Nós. Opa! E eu tenho vídeo Opa! e o Super Nós se fantasia de Superman. Porque Superman brasileiro é Super Nós. Super Nós. Super Nós, vamos ouvir? Vambora. Super Nós! Yo! Ai, partiu Câmara Municipal! O cara descendo do ônibus. Nós mesmo! Eu sou a sua voz, diretamente da periferia, quem é? Super Nós, o herói da periferia. Eita! Ai, não sei, gente, é grande produção. O Simão, ele tá usando uma cueca por cima da calça. E ele pensa que a gente não... Ele pensa que a gente não percebeu, mas tem enchimento dentro da cueca lá. Porque ele é Super Nós. Hasta amanhã, presidente. Hasta amanhã, minha gente. Super Nós! Yo! Ai, partiu Câmara Municipal! Super Nós. Band News FM. Esportes. Daqui a pouquinho, tá? Daqui a pouquinho, informações do esporte. Agora, 9h51. Patrick Vieira já está aqui se preparando para trazer as informações do futebol local. Notícias do Amazonas. Agropecuária. Os 227 aprovados no concurso do Instituto de Desenvolvimento Agropecuário, IDAM, acabam de ser nomeados pelo governo do Amazonas. São engenheiros, veterinários, assistentes sociais, técnicos em agropecuária e outros profissionais que vêm reforçar a assistência aos produtores da capital e do interior. Produção rural. O Amazonas continua liderando a produção de ovos em toda a região norte, com mais de 60 milhões de dúzias anuais. A atividade cresceu do ano passado para cá, graças aos investimentos corretos do Plano Safra do governo do estado. Educação. O Aula em Casa, programa do governo que transmite aulas pela TV aberta, agora também tem cursinho pré-vestibular. Ele se destina aos alunos do ensino médio que precisam se preparar para o Enem e outros concursos. As aulas são exibidas às sextas e sábados no canal 2.3. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Com a Western Union, não importa se você está em casa ou no trabalho. É simples e fácil enviar dinheiro online para o exterior. Baixe o aplicativo da Western Union ou acesse o site wu.com e transfira para contas bancárias ao redor do mundo ou para retirada em dinheiro em uma loja. O governo está lançando o Amazonas de Dona Maria, o Amazonas de Zezinho, de seu Roberto, de Celeste, de Antônio, o Amazonas de Tiago, de Isabel, de Iracema e de você também. O governo está lançando o Amazonas de todos.
Um programa que reúne todas as ações sociais do governo do Amazonas num só objetivo: melhorar a vida de quem mais precisa, com boa alimentação, saúde, educação, cidadania, crédito, cultura, esporte e lazer. Amazonas de todos. É o governo cuidando da nossa gente para o Amazonas seguir em frente. Governo do Amazonas. Cidadania. Aê! Me ajude nesses assuntos. Por que uma cidade sem buracos gasta tanto dinheiro na Operação Tapa Buracos? E por que os vereadores, em sessões virtuais, gastaram tanto dinheiro em combustível? E você sabe de quem é o papel de fiscalizar tudo isso? Do vereador. Não tenho rabo preso. Fiscalizarei a farra com o dinheiro público. William Alemão. Sou seu candidato a vereador. Número 23456. Cidadania. Band News FM. Esportes. Patrick Vieira com as informações do esporte. O que você destaca pra gente? Vamos falar do final de semana perfeito dos amazonenses, né? Vamos começar falando do Manaus FC, que jogou no sábado, no dia do aniversário da cidade, e deu um presentão pros manauaras. Com gol no último minuto dos acréscimos do segundo tempo, Hamilton marcou de cabeça e decretou a vitória do Manaus por 2-1 sobre a Jacuipense da Bahia, em duelo pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Série C. O primeiro gol do time amazonense foi marcado por Gabriel Davis no fim da primeira etapa, e os baianos também marcaram com Wesley também no primeiro tempo. Com a vitória, o Manaus chega aos 17 pontos, sobe, passa da 6ª colocação para a 5ª. Na 13ª rodada, o Manaus encara o Paysandu em Belém no próximo sábado, dia 31. Já no domingo, as meninas do 3B da Amazônia golearam o São Valério do Tocantins, Arthur, por 10-0 neste domingo à tarde no estádio Newton Santos em Palmas. Os gols da equipe amazonense foram marcados por Paulinha 3 vezes, Brenda marcou 2 vezes, Maiara marcou 2 vezes, Petra, Natasha e Thaís decretaram a goleada. E com esses gols, né, sobre as tocantinenses, a Fera da Amazônia chega aos 6 pontos e retomou a liderança do grupo B pelo critério de saldo de gols. E o Fast também goleou o Vilinense de Rondônia por 4-1, com 3 gols marcados no segundo tempo, e segue na 3ª posição do grupo. Os gols do Rolo Compressor foram marcados por Charles, que fez 2 golaços, Davidson e Ronan de pênalti. Ricardo descontou para os donos da casa, e com a vitória o Fast chega aos 16 pontos no grupo 1 da Série D. Porém, como os outros adversários diretos também venceram, a equipe amazonense permanece na 3ª posição. Isso é importante porque a gente tá vendo o desempenho do Fast Clube e a gente pode ter uma segunda equipe na Série C no ano que vem. Série B do Amazonense, Patrick, resultados. Em duelo que abriu a 3ª rodada da Série B do Amazonense, o JC de Itacoatiara conseguiu a sua 2ª vitória seguida no torneio. A equipe do interior venceu o Clipper por 3-0 no sábado no estádio Carlos Amit, em Manaus. Os gols foram marcados por Itamar Júnior, Eltinho e Rony. Já o Tarumã venceu o Rio Negro por 3-2 em duelo realizado no estádio Ismael Benigno, a Colina, pela 3ª rodada da competição, também no sábado. Os gols foram marcados do Lobo do Norte foram marcados por Hinaldo 2 vezes e Natan. O Galo da Praça da Saudade descontou com Rafael e Ramon, e com a vitória o Tarumã chega aos 7 pontos e assume a liderança isolada da Série B, e de quebra segue como a única equipe invicta da competição. Obrigado, Patrick, pelas informações. Amanhã a gente volta com outras informações do esporte. Valeu, Arthur, e aos ouvintes, até amanhã. Band News informa, com Camila Hirsch e Renata Venere. Olha, eu vou tentar traduzir a dúvida da nossa querida ouvinte Eliette, que vira e mexe, manda aqui alguma questão para a gente responder. Ela diz o seguinte, Camila: será que é mais difícil para mim, que sou magra, né, perder uma gordurinha pequena ali, localizada? Eu acho que ela está querendo dizer o seguinte: quanto menos gordura a gente tem, mais difícil é perdê-la, né? Fazer um ajuste fino ali, fica aquela coisinha, aquela dobrinha meio chata, mas é um pouco mais difícil, porque é uma coisa, é apenas um detalhe, né? E isso também lembrando que depende não só da atividade física, mas principalmente da alimentação,
de hábitos de vida generalizados, sono, estresse, tudo isso, né? Pois é, a gente fica super, não crítico, mas a gente quer tirar e quer, né, não pode deixar uma gotinha ali, né, Eliette? Primeiro, é importante que a gente tenha uma quantidade mínima de gordura no corpo por saúde, inclusive. Se a gente não tem, isso é um grande problema e a gente pode ter uma série de doenças. A gordura faz bem para o corpo, então vamos deixar isso também claro. Mas eu entendo que a gente também não pode assumir isso sempre, porque o excesso não é nada agradável, nem esteticamente, normalmente as pessoas não gostam, como para a funcionalidade mesmo do corpo, para a nossa saúde, né? A gente sabe que, inclusive, que o acúmulo de gordura na região abdominal tem uma série de problemas do coração, né? Então, são gorduras viscerais, é bem complicado. Mas o que acontece, Eliette? Sim, quando a gente tem menos, fica mais difícil, pelo simples fato de que os ajustes são mais finos para a gente ter que acertar. Isso tudo, Renata, que você disse com relação a horas de sono, sim, faz diferença para a queima de gordura. O tipo de alimento que você come, sim, faz diferença. A quantidade de exercício, o período que você faz jejum ou não, né? Então, como é que você divide essa sua alimentação durante aquele dia? O estresse. Então, tem muitos fatores que influenciam na queima de gordura. Então, a gente, assim, quando falta só um pouquinho, falta aquele 1 ou 2 quilos, eu costumo dizer que não falta nada, que já está ótimo e que está só o problema na cabeça. Eliette, continue treinando, se alimentando bem, que está tudo certo. Tem alguma questão aí para resolver? A gente vai te ajudar, manda aqui. informa@bandnewsfm.com.br. Nas redes sociais, @rvenere e @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. 10 em ponto na capital amazonense, agradecendo a todos os ouvintes que interagiram ao longo de toda esta manhã pelo nosso WhatsApp 993519370. Peço ainda uma atenção ali na área da Avenida Coronel Teixeira, no início da Avenida Brasil, devido àquele acidente que derrubou alguns postes em cima de veículos, tinha fio no meio da pista. Eu penso que a empresa que vai restabelecer a energia naquela região já está trabalhando no local, mas os agentes estão também monitorando o trânsito naquela região. Muito obrigado a todos que participaram. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias e noticiário aqui do nosso estado do Amazonas, da região e também do Brasil. Você ouviu Band News Manaus. Band News FM.